Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à série de podcast do canal Ouvindo a História. Eu sou Rafael Thiago da Silva Brito, aluno do oitavo bloco do curso de Licenciatura Plena em História da UESP, e hoje nós vamos falar sobre a independência do Haiti e seus impactos na América. Esse conteúdo pode ser encontrado e analisado no livro de História do segundo ano do ensino médio. Primeiro, um pouco de contexto, né? O Haiti fazia parte da França por 200 anos. Sua história é marcada por ser o único país a fazer uma revolução através dos escravizados na América. Sua primeira posse foi feita pelos espanhóis nos anos de 1492. Eles ficaram lá por pelo menos 100 anos. Vale destacar que com a chegada dos europeus temos a morte dos povos originários, assim como no Brasil, né, devido à questão de doenças que eram trazidas por essas pessoas que vinham da Europa, né? A mesma era um entreposto comercial, ou seja, era como se fosse uma rota de comércio. Então, era uma importante rota de comércio marítimo, né, como a gente pode observar. Quando a gente basta olhar no mapa, a gente vê a localização dessa região, a gente consegue perceber isso com mais clareza, vamos dizer assim. Daí, em 1689, temos a Guerra dos Nove Anos, que foi uma luta da França contra a Espanha e seus aliados. E após esse confronto, a gente tinha a divisão do território que hoje é o Haiti entre os dois países. Vai ser bem rápido o reconhecimento do potencial econômico dessa ilha, pois se tornará uma das mais lucrativas da América, com produções de café, açúcar e tabaco. E vale lembrar, né, que se tratando do açúcar lá, eles se destacavam pela produção de açúcar refinado, que valia muito mais e era muito mais valorizado nesse período. Na teoria, né, é tudo muito lindo. Mas vale lembrar, ou melhor, é sempre bom lembrar que esse destaque econômico se dava pela violenta e nefasta escravização das pessoas que viviam na África. Vale ressaltar que os franceses se destacavam pela sua violência, tendo até uma espécie de código negro que permitia o uso da extrema violência pelos franceses. É tudo naquela ideia de que você tira a ideia da pessoa, principalmente do negro, né, como ser humano, e a partir disso você pode massacrá-lo, vandalizá-lo, catequizá-lo, coisas que é muito presente no nosso Brasil colonial, Brasil Império também. E a gente tem de pensar o como era problemático o caso do Haiti, pois mais de 90% da população era composta por escravizados, criando assim um novo tipo de classe, que eram os filhos dos senhores de escravos e mulheres negras escravizadas. Esses, vamos pôr entre aspas, mulatos, tinham uma maior mobilidade social, ou seja, por ser filhos de branco, podiam conseguir trabalhos que fossem pagos e assim ter uma condição de vida um pouco melhor. Mas isso não necessariamente, em momento algum, principalmente a gente fazendo um contraponto com nossos dias de hoje, né? A gente conseguindo relacionar com nossos dias atuais, a gente vê que independente do tom de pele, a pessoa negra, ela tem não é uma tendência, né? Ela é sim desvalorizada com relação à oportunidade de trabalho, ascensão social, mobilidade social. São coisas que aconteceram, que remontam a mais de 300, 400 anos, mas que têm um caráter muito atual e que nos afeta até os dias de hoje. Em 1789, temos a criação da Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão. No ano seguinte, temos o primeiro levante na colônia francesa. Cyril, Cyril Lionel Robert James, em Os Jacobinos Negros, estuda essa relação entre os ideais da Revolução Francesa com a Revolução Haitiana. Ah, depois a gente vai falar um pouquinho dessa relação e a diferença no tratamento dessas duas revoluções, né? Toussaint Louverture foi o responsável pela organização de um número considerável de revoltosos. Toussaint, só para a gente não deixar passar, era um ex-escravizado liberto e em 1794 temos a abolição da escravatura pela França no Haiti. Durante um curto momento, Toussaint passa a lutar pelo lado dos franceses, né, pensando que com a abolição da escravatura as coisas iriam mudar, vamos dizer, diga-se de passagem. Mas com as vitórias frequentes, viram que o cabo era forte, sabe? E logo tiveram um pouco de receio que ele se rebelasse de novo contra os franceses, porque ele estava ganhando muito prestígio e viram que ele era um ótimo líder.
mas com a morte do mesmo, após ser pego por uma falsa trégua, ele acabou sendo morto. Mas isso não acalmou os ânimos revoltosos. Pelo contrário, né? É aí que o bagulho ficou mais tenso. Em 1804, temos a independência do Haiti. Um pouco antes, Napoleão tinha restaurado a escravidão em muitas colônias francesas da época. Os líderes revoltosos ficaram ferrados de raiva só de ver a possibilidade da retomada da escravidão em seu país. Porque vale lembrar que essa volta da escravidão foi em algumas colônias, não no caso do Haiti. Com isso, eles se organizaram e lutaram mesmo, porque a partir de agora os conflitos seriam muito mais violentos do que de costume. Com isso, temos a unificação e nomeação do Haiti pelo Dessalines, né, que era um desses generais que comandava esses revoltosos, que logo se nomeou imperador. Mas não demorou muito tempo no poder, pois ele passou a ser considerado um tirano e foi derrotado pelos seus opositores, ou seja, de poder um homem sabe mostrar como ele realmente é, né? E foi o que aconteceu. Com isso, o território do Haiti passou a ser instável, ou seja, tinha várias crises, existia uma dificuldade muito grande deles conseguirem se organizar. A independência haitiana gerou muitas preocupações na América nesse período, pois foi a primeira colônia, vale ressaltar esse ponto, é muito importante, a se rebelar e conseguir sua independência através da luta de negros escravizados. Só daí já dava para ver um meio existente, por exemplo, nos Estados Unidos, no sul escravagista, né? E no Nordeste brasileiro, principalmente nas províncias de Pernambuco e na Bahia. Para isso, basta a gente lembrar das revoltas dos malês, né, que teve na Bahia. Lembra daquela ideia de revolução que eu tinha mencionado para vocês logo no início? Agora vocês imaginam. Para isso, eu vou ler um trecho do livro Racismo Estrutural, do professor Silva Almeida. Ele diz o seguinte: Achille Mbembe afirma que o colonialismo foi um projeto de universalização cuja finalidade era inscrever os colonizados no espaço da modernidade. Porém, a, abre aspas, a vulgaridade, a brutalidade tão habitualmente desenvolvia em sua má-fé, fizeram do colonialismo um exemplo perfeito de antiliberalismo, fecha aspas. No século XVIII, mais precisamente a partir do ano de 1791, o projeto de civilização iluminista, baseado na liberdade e igualdade universais, encontraria sua grande encruzilhada, a Revolução Haitiana. O povo negro haitiano, escravizado por colonizadores franceses, fez uma revolução para que as promessas de liberdade e igualdade universais, fundadas pela Revolução Francesa, fossem entendidas a eles, assim como foram contra um poder que consideraram tirano, pois negava-lhes a liberdade e não lhes reconhecia com a igualdade. O resultado foi que os haitianos tomaram o controle do país e proclamaram a independência em 1804. Com a Revolução Haitiana, tornou-se evidente que o projeto liberal iluminista não tornava todos os homens iguais e sequer faria com que todos os indivíduos fossem reconhecidos como seres humanos. Isso explicaria por que a civilização não pode ser toda partilhada. Os mesmos que aplaudiram a Revolução Francesa viram a Revolução Haitiana como desconfiança e medo, e impuseram toda a sorte de obstáculos à ilha caribenha, que até os dias de hoje paga o preço pela liberdade que ousaram reivindicar. É justamente isso que nos mostra o professor Silvio, como o Renascimento, o Iluminismo e tal, nós temos claramente definido a ideia de homem, quem poderia ser homem e que poderia ser considerado ser humano, né? Principalmente. Temos de nos lembrar justamente disso, pois a escravidão se baseia nisso. Se baseia nessa ideia de dizer que a pessoa negra nem pode ser considerada como um ser humano. Por esses e outros motivos, que para ter sua independência reconhecida, tinha que pagar algo em torno de 150 milhões de francos, como uma indenização pela perda de propriedades dos senhores escravos. Daí a gente já consegue imaginar o tamanho do problema que o Haiti ia passar. Só vocês terem uma noção, esse valor atualmente vale algo em torno de 21 bilhões de dólares. Em real, isso vai dar mais de 100 bilhões. Vice, a gente que é de humanas, a gente é de humanas, mas faz uns cálculos também de vez em quando. Por não ter esse reconhecimento, por essa questão racista que já falamos, o Haiti fez uma par de empréstimos e acabou se endividando. Talvez vocês não acreditem, mas sabe quantos anos os haitianos levaram para pagar essa conta? Mais de 100 anos. Sério, cara. Somente 100 anos. Por isso, é importante a gente refletir sobre os processos que levaram a essa independência
mas pensar em suas características e suas influências sobre o futuro, que neste caso não foram positivas. E com isso a gente vai chegando ao final, do nosso podcast sobre a independência haitiana e suas influências na América. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É um breve resumo para vocês se situarem melhor. Se cuidem e bebam água, tá? Até a próxima.